Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para continuar nossa série de vídeos sobre o louvor e sobre a música, tratando de mais um verso que eu tratei um pouco por cima nos vídeos anteriores, mas hoje nós vamos tratar um pouquinho mais profundamente, que é o verso de Amós 5:23, que é usado por algumas pessoas que defendem que a música não deve se utilizar de bateria. Então eles utilizam esse verso aqui para defender que não pode usar bateria na música porque é pecado. Tem gente que fala que é assinatura do diabo, inventam um monte de coisas aí nas suas palestras, nas suas pregações. Mas o que será que Amós quis dizer aqui em Amós capítulo 5:23, ele diz assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Será que Amós estava falando contra o uso de bateria na música? Como eu disse em alguns vídeos anteriores, quando vamos interpretar o texto bíblico, nós precisamos estudar o seu contexto histórico, seu contexto cultural, a ideia original do autor, para quem que o autor estava falando, qual a ideia original que o autor queria dizer ao escrever esse texto aqui. Tudo isso colabora para uma interpretação correta das escrituras. E quanto menos eu fizer isso, mais eu corro o risco de achar que o texto está dizendo algo que ele não está dizendo. Então é preciso levar, isso é um problema de interpretação, é um problema profundo de como se interpreta os versos bíblicos. Não é o só ler e o que o verso parece é o que eu vou defender. É o que de fato o autor quer dizer no texto. O estrépito ele se trata do som das músicas, o barulho que as músicas faziam. A própria palavra estrépito não aponta em nada o uso específico da bateria na música, porque o estrépito é o barulho em si, é o som da música em si, e isso é muito pouco para que você chegue à conclusão de que o autor esteja falando da bateria em si. Então, esse já é um primeiro ponto. Agora, Amós, qual que foi a intenção do livro de Amós? Porque Amós escreveu o que ele escreveu. Amós, ele é um grande defensor da justiça social, ou seja, no decorrer do livro de Amós, ele defende a justiça social, a causa dos pobres e necessitados, a causa dos oprimidos. Então Amós, ele tem essa luta profética, ele se importa com os necessitados, com os pobres que sofriam injustiças. Os ricos sempre levavam mais vantagem do que os pobres nos julgamentos, porque os ricos tinham mais dinheiro, subornavam mais. É algo parecido com hoje? Né? Tem algumas semelhanças com os dias de hoje. E Amós ele condena também uma outra coisa, o culto formal, porque as pessoas elas eram injustas, corruptas, não se importavam com o necessitado e achavam que ia lá fazer o culto formal delas e que Deus iria aceitar. E é justamente o que Amós condena aqui. A corrupção, a falta de amor aos necessitados e depois o ato dessas pessoas fazerem o culto achando que Deus iria aceitar o culto. Então Amós ele condena justamente isso aqui, quando ele fala que não vai ouvir o estrépito dos cânticos, as melodias das tuas liras. Por quê? Na realidade, Amós não está condenando o ato dos instrumentos em si, da música em si, mas o ato de que eles eram injustos, eles eram corruptos e ainda iam lá sem se arrepender, sem ter uma mudança de vida, sem querer sequer um arrependimento pelos erros que eles cometiam e queriam louvar a Deus. Pecadores nós todos somos, né? Mas se nós não queremos nos arrepender, né? Se nós acariciamos algum tipo de erro que nós sabemos que é errado e não queremos abandonar,
o nosso culto, infelizmente, ele se torna abominável a Deus. Não estou dizendo de pessoas que lutam para sair do seu erro e caem de vez em quando. Não estou dizendo isso. Tem pessoas que elas têm dificuldades de pecado na sua vida, mas elas estão lutando para sair daquilo. Mas quando a pessoa ela tem um erro, ela não faz nenhum esforço para sair, não está nem aí, mesmo sabendo que aquilo é errado, realmente o culto dessa pessoa ele se torna inaceitável diante de Deus. E nesse contexto aqui, o erro é o quê? A falta de justiça social, o desprezo pelos pobres e oprimidos. Você vê aqui, quando Amós fala aqui em 5, verso 11, Amós 5, verso 11, ele fala: portanto, visto que pisais o pobre, ou seja, eles pisavam, oprimiam o pobre, e dele exigis tributo de trigo. Olha só. Aqui no verso 12 ele também fala, eu estou lendo meio por cima, mas você pode ler aí com mais profundidade, tá? Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomai suborno e rejeitai os necessitados na porta. Então, tinha muito suborno. Eu vou dar um dinheiro aqui. Aí a pessoa fazia mal para a pessoa inocente, dava um suborno para o juiz dava causa ganha para a pessoa má, entendeu? Só porque ela dava um dinheirinho ali. Hoje isso acontece. Hoje isso acontece muito. Eles rejeitavam os necessitados, eles faziam diferenças de julgamento. Esse rico aqui, eu vou livrar ele. E às vezes o pobre, eles ali colocavam... Às vezes o pobre nem fez nada, eles colocavam juízos severos em cima do pobre. Então fala da rejeição aos pobres, a opressão aos pobres. E depois eles iam lá, tudo bonitinho, cheirosinhos, fazer o culto formalzinho deles. Era isso que Amós condenava. Não era a música em si. Prova que no verso 21 de Amós 5:21, Deus chama as assembleias de Israel de assembleias solenes. Se os instrumentos fossem um problema, o culto em si fosse o problema, Deus jamais chamaria a assembleia de assembleia solene em Mateus 5:21. E aqui no decorrer do verso, Deus não fala só do estrépito das músicas. Deus não diz só que vai rejeitar apenas o estrépito das músicas. Ele diz que não se agradará dos holocaustos, das ofertas de manjares, as ofertas pacíficas dos animais cevados, das melodias das tuas liras. Então quer dizer que tudo isso aqui era pecado? Os sacrifícios que eles faziam era pecado também? Não tem nada a ver. Porque se você acha que é o estrépito das músicas em si que era o problema, você tem que concordar que as ofertas pacíficas eram pecado também, os holocaustos eram pecados também, as liras eram pecados também. As liras eram harpas com 12 cordas, então tocar harpa era pecado também? Você vê que está na mesma frase: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras, das tuas harpas. Então como é que eu posso fazer um recorte desse? Quer dizer, não, Deus colocou a lista aqui, mas ele só se ofendeu com o estrépito e não com as outras coisas. Não, Deus está se ofendendo com tudo aqui. Mas por que ele está se ofendendo com tudo? Com sacrifícios, com as harpas e tudo mais? Por causa da corrupção do povo de Israel. Porque o povo de Israel maltratava o pobre, então esse louvor e essa adoração era ofensiva a Deus. Simples assim. Não sei se vocês conseguiram pegar o raciocínio. Aqui tem uma série de itens escritos. Não é só o estrépito. Tem as ofertas, tem o som as melodias das tuas liras. Você percebe que é um conjunto de coisas aqui que Deus estava muito desagradado com isso. Desagradava ele porque por causa da injustiça. Tanto que no verso 24 fala: antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. O que Deus queria? A justiça como as águas, o juízo como as águas, a justiça como o ribeiro perene. Aí sim eles poderiam fazer o culto a Deus. Deu para entender o verdadeiro contexto que o livro de Amós quis dizer? Não tem nada a ver com bateria na música, não tem nada a ver. Aqui tem a ver com o formalismo do culto. Às vezes as pessoas elas querem um culto tão formal e travam batalhas quanto a isso, mas quando o pobre precisa de ajuda, não ajuda.
quando o necessitado precisa de ajuda, não ajuda, faz diferença. Quando a pessoa tem mais dinheiro, trata aqui, ó, vem aqui, e estende o tapete vermelho. Quando a pessoa é pobre, esse é pobre, não vou me importar com ele não. Então não importa o como você lute por um culto formal, não importe. Se você não se importa com os pobres, você pisa nos humildes, o seu culto será ofensivo a Deus. Então esse é um dos louvores que não agrada a Deus. O louvor que não agrada a Deus é o louvor de uma pessoa que pisa nos pobres, que oprime os pobres, que faz injustiça com os outros. Então inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like se você quer que a gente continue explanando o assunto da música. Até mais.